Bom, obrigado, Léo. Depois da apresentação do Mário, fica difícil falar alguma coisa, mas peguei alguns pontos, aprendi bastante, e a gente pode até abordar algumas coisas que ele levantou ao longo da minha fala. Não tenho apresentação, estou com muita coisa aqui, mas a gente vai trocando mais ideias. Pegando o teu gancho, Léo, que você acabou de deixar, e até o gancho que o Mário deixou também na fala dele, por último, falando um pouco a gente volta sempre ao mesmo lugar, né? A vida é uma espiral. Eu acho que o que aconteceu com o problema da pandemia, para a minha geração, eu acho que para a geração de todos que estão aí palestrando, a gente nunca tinha visto. Ok, a gente experimentou cólera, a gente experimentou a dengue, a gente viu acontecer o ebola na África, mas assim, uma pandemia dessa magnitude, com tanta letalidade, né, e com tanto marketing, e aí marketing não no sentido pejorativo, mas todo mundo conectado, todo mundo falando sobre isso, todo mundo buscando informação, com as fake news, com as real news, enfim, isso a gente nunca tinha vivido. A própria gripe de Hong Kong, que matou bastante, foi bastante intensa, ela aconteceu no momento, lá atrás, nos anos 60, não tinha nem perto desse cenário digital que a gente tem hoje, não existia. Então, as informações elas não aconteciam dessa forma. Então, claro que a pandemia ela faz todo mundo se assustar e ficar preocupado, e falar, e agora? Como é que vai ser esse mundo? Como é que vai ser esse novo normal? Claro que a arquitetura, o urbanismo, ele passa a ser um objeto de discussão, porque como o professor Mário nos apresentou aí, muitas das transformações urbanísticas que aconteceram no mundo, aconteceram muito em função de, ou por causa de, ou para atenuar problemas sanitários, né? Então, e o Rio de Janeiro especial, ele é uma cidade, nós vivemos numa cidade em que a discussão urbanística, a discussão da arquitetura, a discussão, enfim, da cidade, ela passa muito por aspectos, às vezes, que destoam muito da realidade, às vezes passa por aspectos ideológicos, às vezes passam por aspectos da nossa própria legislação urbanística, ser um emaranhado de leis que a gente não consegue bem identificar, e é difícil inovar no Rio de Janeiro. Voltei? Oi, voltei? Tá. Bom, tá legal. É difícil inovar no Rio de Janeiro com esse emaranhado de leis. Inclusive, tem agora em discussão na Câmara dos Vereadores projetos de leis que tentam minimamente discutir temas importantes. Por exemplo, hotelaria. A hotelaria do Rio de Janeiro está sofrendo horrores, né, financeiramente. E está se discutindo, nesse momento, a conversão do uso da hotelaria para residencial para locação. Enfim, em cenário de juro muito baixo, locação residencial passa a ser, de fato, uma alternativa de rendimento, de investimento. Então, como é que faz isso no Rio de Janeiro? Como é que a gente pega esses bens todos que tem por aí tombados, preservados, às vezes destruídos, como é que transforma isso para a cidade, entrega isso para a cidade? Porque hoje você tem muitas limitações e você não consegue inovar muito, como você falou, Léo. Então, assim, esses são os grandes temas, eu acho, para quem está no mercado imobiliário, para quem está discutindo cidade no Rio de Janeiro, como a gente pode entregar para a cidade um serviço melhor, entregar para a cidade uma convivência melhor, fazer com que a questão econômica desse desenvolvimento, ela de fato seja perpassada e alcance todos, dentro de um cenário em que as discussões são, às vezes, muito dogmáticas e muito difíceis de se ter. Do nosso lado aqui, eu morei na Inglaterra há muitos anos e vivi um pouco... E, curiosamente, Mário, eu fui vizinho do Richard Rogers, na Inglaterra. E eu sempre passava em frente a uma casa que ele fez e ficava impressionado. A gente lá, a Inglaterra, é engraçado, assim, isso que o Richard Rogers criou, né, essa questão multicêntrica, da mistura, de cidades compostas por tudo ao mesmo tempo,
isso sempre me impressionou. Quando eu morava lá, eu morava num bairro bem bacana, assim, um bairro considerado um bairro de classe alta, mas a 300, 400 metros de mim tinha lá um condomínio construído para atender a população de baixa renda, que no caso o governo, depois isso começou a ser, a gentrificação chega em qualquer cidade, onde você tem a valorização do mercado imobiliário, ela não é fácil de você conduzir. Então lá também chegou e chega, mas você tinha lá os prédios lá que atendiam a populações mais de baixa renda, e isso com certeza enriquece, lógico que enriquece o cenário cultural, enriquece as convivências, etc. Aqui, quando você passa aqui para o Rio, quando você pensa em fazer inovação, como você bem colocou, e olha para a pandemia e se vê diante de um desafio que a gente vai abordar, você dá de encontro a desafios legislativos, legais, e é difícil você driblar. Com relação à pandemia especificamente, Léo, assim, a gente já vem pensando aqui no Rio, quando a gente montou a empresa, a gente sempre pensou, desde sempre, não existia ainda o novo Código de Obras, era o Código de Obras anterior, então a gente tinha ainda que obedecer aquela relação de uma vaga para cada apartamento, enfim, num momento de vida em que ninguém quer ter mais carro, era uma coisa meio louca, a gente tinha que obedecer, a gente tem ainda coeficiente de adensamento na cidade, uma coisa impressionante, a gente tem bairros na cidade em que você tem que pegar o tamanho do terreno e dividir por um coeficiente, e aí você só pode fazer aquela quantidade de apartamentos, ou seja, você vai cada vez mais fazendo o oposto do que uma cidade cosmopolita como Londres, como Amsterdã, como Paris, se prestou e se tentou a fazer, que foi justamente tentar colocar ali absolutamente tudo, até para que as pessoas não se locomovam tanto, né? Para que as pessoas não precisassem ficar num commute eterno aí de casa para o trabalho para casa, no Rio de Janeiro em especial, onde a gente tem os modais logísticos de pessoas muito complicados. Então, assim, a gente estava ainda nesse cenário quando a gente criou a empresa, aí o Código de Obras foi implementado e nos permitiu fazer o primeiro empreendimento no Rio de Janeiro, que a gente chamaria de estúdios, né? A gente foi o primeiro, eu sempre quis tentar fazer isso aqui, e em São Paulo já se fazia há muito tempo, e a gente conseguiu fazer. Curiosamente, foi em Ipanema, num lugar em que é apacado, e aí aquelas APACs que alcançam absolutamente tudo, né? O cara apaca tudo. Aí você fica super limitado, mas diante das limitações, a gente conseguiu fazer lá os estúdios, nós fomos o primeiro, e foi assim, toda inovação, ela requer um pouco de paciência, né? Então, a gente, já olhando a forma de viver do co-living, e eu conheço alguns co-lives, tem o Collective em Londres, eu fui em Buenos Aires conhecer também o Casa Campus, a gente queria tentar trazer um pouco dessa experiência para Ipanema. E, curiosamente, eu já sabia que isso ia acontecer, mas poucas pessoas se interessaram para morar. É engraçado. A percepção de um apartamento pequeno, ela incomoda ainda, né? A inovação, ela sempre ela é difícil. Então, assim, basicamente, quem adquiriu esses apartamentos foram investidores. Porque, de fato, assim, poucos moradores se interessaram em morar no apartamento de 40, 45 metros, 50 metros, mesmo tendo no prédio toda a estrutura necessária para que ele viva como se tivesse num apartamento do tamanho do empreendimento, do tamanho do prédio. Você tem cozinha compartilhada, você tem lavanderia compartilhada, você tem tecnologia disponível, você tem internet, você tem um espaço para que as pessoas troquem ideia, vejam televisão junto, enfim, um rooftop. Isso, eu costumava dizer quando a gente fez esse lançamento, fala, pô, gente, isso aqui não é um apartamento de 40 metros, é um apartamento de X mil metros, que é o tamanho do empreendimento, ele é todo dele, é tudo da pessoa. E essa leitura no Rio, que você pode morar num lugar mais compacto, mais com muita qualidade, com muito conforto, ela ainda não chegou. A gente tem até um preconceito dos famosos kitnets dos anos 50, dos anos 40, né? Em função até das próprias crises
econômicas que a gente passou, ficou muito fácil a gente ocupar esses kitnets. As pessoas ocupavam esses kitnets por preços muito baixos. Então, acabou gerando um movimento contrário à gentrificação, né? As pessoas iam morar nos kitnets e alugavam por valores muito baratos, dividiam com muita gente e se formavam as famosas cabeças de porco, né? Então, a gente tem ainda esse desafio no Rio de Janeiro, que em nada é higiênico, né? Essa ideia de cabeça de porco que a gente tem no nosso subconsciente, é tudo menos higiênico. Então, essa primeira fase, vamos chamar assim, desse novo código de obras na cidade, a gente está tentando justamente propor para a cidade uma nova forma de enxergar a moradia. De enxergar a moradia compartilhando mais os espaços, de enxergar a moradia em que você não precisa gastar uma fortuna para ter um apartamento num lugar que você quer, você pode alugar, você pode comprar num preço mais acessível, porque ele é menor. E você pode, como o próprio Mário falou, você pode usar o Rio de Janeiro como a tua sala, né? O Rio de Janeiro ele é muito convidativo para o externo, né? Ao contrário de Londres, quando eu morava lá, eu lembro bem que eu ficava, às vezes, uma semana me enterrando em casa, porque não tinha a menor graça de sair no frio, no escuro. O Rio não, o Rio ele é uma cidade ela é muito convidativa. Então, assim, eu acho engraçado o carioca ter hábitos de querer apartamentos muito grandes, etc., quando ele tem tudo muito abundante ao redor dele, na cidade do Rio de Janeiro. É claro que a gente tem que discutir segurança e etc. Mas eu acho que os botecos, as esquinas, a praia, tudo isso acaba sendo uma extensão, sim, do seu lar. E isso é um grande co-living, né? Se você parar para pensar, o Rio de Janeiro é um grande co-living, né? Essa ideia de co-living moderna nasceu lá na Dinamarca, nos anos 70, e aí o professor Mário até falou para a gente uns dias atrás, que na verdade isso já existia no pós-Primeira Guerra, mas assim, essa ideia de co-living, a gente vive isso no Rio de Janeiro, só que a gente às vezes tem dificuldade de assumir, assim, de assumir mudança de comportamento mesmo. Existe um preconceito, às vezes muito grande, da gente eventualmente optar por formas diferentes de morar, e isso acaba atrapalhando um pouco essas inovações. Mas a gente tem olhado esse fenômeno de pandemia. Léo, sinceramente, eu acho que a gente vai retornar ao que era antes, saindo uma vacina. As pessoas acabam esquecendo, as pessoas acabam voltando. O brasileiro, como bem colocou o Mário, é um povo que gosta muito de estar junto. Eu fico vendo aqui, eu botei todo mundo em home office, era todo mundo querendo estar aqui uma hora ou outra vindo no escritório, eu queria fazer reunião pessoal. É da gente, né? É da gente. Eu acho que essas questões arquitetônicas que a gente está discutindo, lugar de higienização, de desinfecção, isso me lembra muito antigamente quando se falava da questão dos banheiros, com os bidês, etc. Eu acho que isso vira, num determinado momento, uma necessidade, mas o mercado, ele logo depois que sai a vacina e tal, os problemas se transformam em outros, né? Eu acho que é mais importante o que a pandemia acelerou, e aí sim eu concordo em gênero, número e grau com quem tem discutido a questão da digitalização, a questão da tecnologia. Acho que a pandemia acelerou muito alguns processos que estavam acontecendo e que estavam setorizados numa determinada idade, numa determinada forma de viver, né? Hoje eu tenho, por exemplo, meu pai, que já é um idoso, pedindo comida no iFood, assim, ele nem cogita pegar mais um telefone e fazer um pedido. Hoje eu vejo pessoas que estão começando a entender que as relações elas podem se dar na sua casa, nos seus espaços. Então, a digitalização ajudou muito nisso, né? O WhatsApp, o FaceTime, tudo isso acelerou bastante. E aí, nesse caminho, eu acho que quem não entender que os empreendimentos têm que ser desenvolvidos pensando nisso, pensando em tecnologia, pensando em segurança, pensando em praticidade, que nem o hotel lá que o professor Mário mostrou, eu acho que aí começa a perder um pouco do senso da realidade. A gente aqui, por exemplo, a gente está muito preocupado com tecnologia, a gente está preocupado que a pessoa tenha uma vida mais fácil possível do ponto de vista tecnológico, e para isso não precisa ser complicado, pode ser intuitivo, e que as pessoas, a partir daí, consigam se conectar de uma forma mais natural, né? Eu acho que o toque,
a relação, ela nunca vai se perder. Não sei se vocês viram aí, eu recebi vídeos de... Logo que o Estado liberou e o município liberou uma flexibilização parcial, eu recebi vídeos de bailes funk, de aglomerações. As pessoas querem estar juntos, né? E eu acho que a tecnologia ela pode ajudar muito na medida em que ela consegue pautar espaços virtuais no momento que você precisa estar um pouco separado, e ela consegue fazer com que os serviços sejam prestados de uma forma mais eficiente, sem necessariamente você estar presente num determinado lugar, né? Então, acho que, pensando nisso, acho que o mercado imobiliário ele pode inovar sim. Mas lembrando, acho que o mercado imobiliário precisa de novo. Para ele inovar no Rio de Janeiro em especial, ele precisa que a lei ajude, né? Ele precisa que a lei rediscuta um pouco a questão da cidade. E, óbvio, a logística é muito importante. Sem logística apropriada, você vai ter muita dificuldade de inovar no mercado imobiliário. Você tem uma ideia? Eu concordo. Você olha para o Recreio, pelo menos, Zona Oeste. Você olha para a Zona Oeste, que cresceu, expandiu horrores, que inclusive é uma idealização do próprio Lúcio Costa. Você olha para a Zona Oeste, as pessoas demoram 2 horas para chegar nos seus trabalhos no centro da cidade. 2h30. Elas passam por lugares, às vezes, violentos, complicados. Não tem necessidade, a Zona Oeste não teria necessidade nesse momento de ser do jeito que ela ou as pessoas irem para lá morar, se você tivesse mais segurança, se você tivesse mais conforto nos transportes, porque as pessoas iriam preferir morar mais perto do trabalho, iriam preferir morar mais perto do lazer. Então, isso é uma coisa que o mercado imobiliário pode sim discutir com a prefeitura, com os acadêmicos. Por que as pessoas optam por morar no Recreio? Eu não estou dizendo que o Recreio é ruim nem é bom, estou dizendo só que 2 horas, 2h30 em transportes ruins, em trânsito, não deixa ninguém feliz. Então, por que as pessoas optam por morar no Recreio? 2 horas do centro da cidade, da APTA, lá do seu escritório, e não optam, eventualmente, morar no centro da cidade, ou não optam por morar no bairro da Gamboa. Enfim, isso a gente tem que discutir. E como é que a gente consegue estimular isso? Como é que você consegue levar o construtor, o incorporador para lá? Porque também tem que ter lucro, tem que fazer um empreendimento que renda para ele retorno. E lá, você tem que discutir segurança, saneamento, discutir política de arquitetura e urbanismo, que de fato você possa fazer empreendimentos de qualidade. Eu acho que a inovação ela parte um pouco por aí. E eu acho que a pandemia, ela mal ou bem, ela despertou uma necessidade de discutir o Rio de Janeiro sob o ponto de vista da eficiência. A discussão de arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro ela é muito pautada, de novo, pelos dogmatismos, pelas ideologias, mas eu acho que a gente precisa discutir eficiência. E não é para gerar mais lucro ou menos lucro para um setor, não é isso. É discutir eficiência, porque a gente sabe que as atividades econômicas elas precisam existir, elas existem porque elas geram riqueza, não só para quem empreende, mas também para quem recebe o fruto desse empreendimento. Então, isso está muito claro. Quando o Marcelo Crivella, estando certo ou errado, quer discutir outorga onerosa, quando ele quer propor discussão de cobrança do empreendedor de um determinado valor para que ele possa construir determinado X metros quadrados ou mais pavimentos e tal, independente dessa discussão ser apropriada ou não para determinados espaços, ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita. E aí eu acho que você começa a mudar a conformação da cidade. Se você olhar hoje o Rio de Janeiro, é isso. O que está acontecendo? Está acontecendo uma gentrificação das zonas mais ricas, está acontecendo um afastamento das pessoas para zonas distantes, onde elas não são guarnecidas por um modal logístico decente, que seja de qualidade, que seja confortável. Hoje você pegar um BRT 8 da manhã no Recreio para vir trabalhar no Leblon, você vai vir todo amassado, com calor, correndo, passando por violência, etc. Acho que a gente precisa discutir exatamente isso. Como é que a gente consegue aproveitar os espaços da cidade, os prédios tombados, preservados, os espaços que estão abandonados, e como é que a prefeitura, numa discussão mais abrangente com todo mundo, consegue propor políticas que a gente consiga
melhorar esse cenário. Então, assim, eu acho que a pandemia ela trouxe essa necessidade de discussão porque todo mundo ficou sem dinheiro. Os estados e municípios já estavam quebrados, mas quebrados estão. Então, pelo menos a discussão foi colocada. Eu acho que é importante, sim, entender arquitetura e urbanismo sob o ponto de vista mais teórico, discutir mais baseado nas questões mais históricas, mas é importante também olhar para frente, né, fazer uma leitura do que está acontecendo na contemporaneidade. É um pouco essas provocações que eu queria trazer. Assim, eu vi uma Londres, eu morava lá, eu vi uma Londres fazer exatamente tudo isso que eu estou te falando, né? Eu vi espaços onde eram destruídos, espaços onde eram mal frequentados, com violência, abandono, serem revitalizados e serem objeto de cobiça dos empreendedores e das pessoas. As pessoas queriam morar, começou a ter uma grande valorização esses lugares. Eu estou falando de Hackney, Old Street, estou falando, enfim, da parte mais do sul. E isso, a gente teve uma Olimpíada aqui e quando você viu, Barra e Recreio explodiu e o centro da cidade, que é um lugar muito mais, do seu ponto de vista urbanístico, faz muito mais sentido, né? Porque você tem teatro, cinema, transportes melhores, perto do trabalho, perto do centro, perto da praia. Nada acontecia, basicamente. Assim, até que se tentou o Porto Maravilha, mas infelizmente ficou para trás. Eu acho que é isso, Léo. Acho que um pouco de reflexão nesse sentido. A gente está animado, embora seja uma luta diária para a gente conseguir desenvolver os nossos empreendimentos. Eu vou lançar agora a última casa da Atlântica, que estava lá, a Casa de Pedra. Não foi eu que demoli, eu comprei já demolido. Estou sabendo. Naquela casa tinha uma senhora que viveu mais de 100 anos ali, né? A gente vai lançar lá, para você ter uma ideia, as restrições que eu tenho lá são as mais absurdas, assim. Então, eu vou ter que fazer um empreendimento escolado das divisas, vou ter que fazer um empreendimento que vão ter 2 empenas no empreendimento, quando eu poderia colar na divisa, subir mais ou menos a mesma altura dos prédios que estão vizinhos, para poder o skyline ali de Copacabana continuar. Então, vou ter que fazer no meio um dente pelas restrições. E isso acontece em vários lugares, não é só lá. Então, acho que esse é o desafio. Acho que a pandemia ela traz um pouco, o pós-pandemia vai trazer para a gente a necessidade da gente discutir moradia, e para discutir moradia, a gente tem que discutir legislação, tem que discutir percepção do poder público, percepção da sociedade civil sobre o que de fato é importante. É um pouco esse aí que eu deixo de reflexão, um bate-papo, enfim, foi bastante enriquecido pelo Mário e eu acabei usando um pouco do que ele trouxe para discutir alguns temas que são relevantes, na minha visão. Henrique, perfeito. Essa é a ideia mesmo, a gente embolando os temas aqui, cada um puxando um pouco do assunto anterior, né? Tá tudo conectado, como a gente falou no início. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, né? A gente está aí com 2 perguntas, pelo menos, mas uma pergunta acho que interessante a gente fazer. A gente sabe que essa transformação urbana aqui no nosso país, em outras cidades também, pelo mundo, sempre teve um apoio público muito forte, a participação do público e do privado. Talvez essa visão aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, sempre tenha sido um pouco mais complexa do que em outras cidades, propriamente, talvez em Londres, como você citou. Eu recentemente estive no Porto, onde em Portugal tive a presença, tive a oportunidade de ver o Williams falar, vai falar daqui a pouco, e lá é um exemplo dessa transformação de uma área central. A região da Ribeira, aí do Porto, era uma região, sei lá, 15, 20 anos atrás, onde era desgastada, era uma região que ninguém queria viver, ninguém queria habitar, e hoje é uma região onde os imóveis se valorizaram, investimento, uma área turística enorme, ocupação, gente querendo, investindo, construtoras de fora, né, incorporadores, tem vida, né, passou a ter vida numa região que era totalmente abandonada, vamos falar assim. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, nós temos a região do centro da cidade. Você falou bem, né? Acho que até a própria imagem que o Mário colocou na apresentação anterior, as pessoas isoladas dentro das suas motinhas fechadas, né? Hoje se gasta um tempo enorme nessa locomoção para ir e vir do trabalho, né? Talvez com essa questão de futuro, né? De, como você falou,
porque as pessoas não habitam mais perto do trabalho, ou porque eventualmente não existe um complexo onde as pessoas habitem e trabalhem também, né? Essa é a realidade do home office. Tenho visto algumas reportagens, algumas matérias, alguns artigos de várias empresas que já estão colocando os seus colaboradores em home office, independente da questão de sair do isolamento. As empresas já estão fazendo esse movimento, inclusive com aumento de produtividade. Como é que você vê, Henrique, para ser bem objetivo, essa questão de uma região, por exemplo, do centro, onde existem prédios e salas vazias, cada vez menos desejadas e menos ocupadas, e com uma área histórica, com uma região tão histórica, tão importante para a cidade e tão bem localizada nessa questão de logística? Você vê com uma viabilidade, alguma coisa de projetos? Tivemos há pouco tempo até um projeto de co-living ali, de pequenos imóveis, ali perto do Flamengo, agora recentemente no próprio Hotel Glória. Eu acho que uma outra incorporadora aqui do Rio de Janeiro também fazendo um projeto de lançamento ali, mas para prédios de luxo. Como é que você vê talvez resgate essas regiões centrais? Você acha isso uma tendência? Você acha que o Rio pode ter essa oportunidade de o que foi o movimento para a Zona Oeste, como você bem colocou, Recreio, ter uma possível volta para uma região central? Léo, eu acho que assim, não faz sentido não acontecer, mas pode não acontecer. Primeiro, acho que a gente precisa ali, assim, você olhar o projeto do Porto, é bacana, é legal, tem muita coisa ali que poderia ser aproveitada. Eu acho que houve erros, assim, crassos em começar o foco na parte comercial, né, em prédios comerciais. Eu acho que tinha que ter saído a questão das CEPACs e tal, já definindo comerciais e residenciais, porque não adianta se você fosse para a City em Londres, há alguns anos atrás, quando a City começou a acontecer, era um deserto. Enquanto as pessoas não forem morar, não vai ter vida. Porque vira uma cidade dormitório, vira uma La Défense de Paris, assim, quando de fato também começou. Então, assim, eu acho que o centro, primeiro, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, acessível. Se você implementa no centro segurança, limpeza, vida noturna, cultura, você começa ali atrair investimento, sei lá, você atrai investimento para ter uma escola de qualidade, para ter uma universidade de qualidade, para ter áreas de lazer, museus. Pô, eu lembro bem, você olhava o Museu do Amanhã lá, você molhava o aquário lá um pouco mais para trás, pô, ficava o tempo inteiro lotado. É isso que a cidade precisa. Eu não vejo por que a gente não ter um desenvolvimento do centro como tiveram essas cidades que você citou. O desafio é atrair investimento. Como é que você atrai investimento? Você precisa deixar um ambiente para o negócio um pouco menos hostil do que ele é hoje, né? A hostilidade, ela afasta o investidor, ela afasta o dinheiro. O dinheiro vai atrás da eficiência. E onde vai o dinheiro, onde tem eficiência, tem desenvolvimento. Acho que o poder público e o poder privado e a iniciativa privada, acho que eles podem conversar nesse sentido. Eu sou super a favor do centro. O Glória eu concorri lá, eu acabei, enfim, concorrendo lá com quem ganhou e não consegui levar. Mas eu lembro bem, só para terminar, o Carioca ele tem um certo rampli de sonameme com relação a, tipo assim, Zona Sul, né? Zona Sul é Zona Sul. Mas eu lembro bem, quando eu estava concorrendo no Glória, eu ouvi algumas pessoas falarem, pô, tá maluco, quem vai morar naquele lugar? Pô, aquele lugar tá detonado, tá abandonado. Aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar tem metrô, aquele lugar tá perto do centro, tá perto do aeroporto, tá perto de tudo. Então, eu acho que como é que a gente quebra esse preconceito? Investimento e atração enfim, de cultura, de segurança, de limpeza. Acho que é isso que a gente precisa.